Olá, meus queridos amigos! Hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares do sucesso. Você já reparou que algumas pessoas têm muito sucesso financeiro, mas na vida privada, nos relacionamentos amorosos, ela acaba sendo uma azarada? Perceberam também que existem aquelas outras pessoas que são muito queridas, são muito amadas pelos amigos, têm uma super amizade, mas na vida da saúde, relacionada à saúde, a coisa também fica mal? Ou então aquelas pessoas que vão sempre para academia, que estão sempre numa dieta bacana, mas na vida financeira a coisa sempre anda degringolando? Então, o que acontece que a gente nunca consegue o sucesso em todas as áreas da vida? O que na verdade a gente precisa é ter, assim como uma casa, qualquer construção, um bom alicerce para que a gente possa se erguer no nosso sucesso profissional. E esses alicerces são 4 alicerces, são 4 colunas que a gente precisa desenvolver de uma forma bastante consciente, porque a falha em uma delas vai desencadear um problema também nos outros pilares. Então, esses 4 pilares são o mental, o emocional, o espiritual e o pilar físico. A gente precisa desenvolver de uma forma consciente cada um desses pilares. Porque, por exemplo, um pensamento negativo pode gerar emoções negativas. Essas emoções negativas podem somatizar, porque a gente já sabe que, por exemplo, a gente pode sofrer de uma gastrite, alguma outra coisa, até a gente tem alguns estudos que mostram que câncer ele vem de uma origem emocional e que isso tudo pode abalar a nossa fé, que é o nosso pilar espiritual. Então, uma coisa alimenta a outra e é quando a gente fica sem fé, por exemplo, a gente já tem mais pensamentos negativos e aquele ciclo vicioso acaba nos pegando. Então, como é que a gente faz para poder desenvolver esses 4 pilares? Então, vamos lá. O pilar mental é o pilar relacionado à nossa parte lógica, ao nosso raciocínio lógico. Então, todos esses cálculos matemáticos, o nosso planejamento de vida, o planejamento financeiro, está muito ligado também ao conhecimento técnico, que é todo aquele conhecimento adquirido através dos cursos que nós fazemos, idiomas, cursos de graduação, pós-graduação. Então, essa pessoa que tem um pilar mental muito exagerado, ela pode deixar a desejar em outros pilares. Ela pode se tornar, por exemplo, uma pessoa muito fria se ela não tiver o pilar emocional desenvolvido. Então é uma pessoa assim que só pensa em dinheiro, é uma pessoa que é muito fria nos relacionamentos, às vezes uma pessoa que dá a sensação de ser egocêntrica demais, egoísta demais, porque ela só pensa no quê? Nos seus projetos e tudo tem que vir de acordo com o seu projeto. Então, às vezes ela chega até a ser muito mesquinha financeiramente falando, porque o mais importante para ela estão ligadas às metas materiais e aquele plano de vida lá que essa pessoa desenvolveu. E o que ela precisa, às vezes, é desenvolver o seu contraponto, é o seu lado, por exemplo, mais emocional, desenvolver a sua criança interior, brincar mais, viver mais, amar mais, se lançar mais para os relacionamentos, para poder equilibrar um pouquinho e não tornar a vida tão rígida e tão dura como acontece com o nosso lado racional. O lado racional extremamente exacerbado, ele vai tolher toda a nossa criatividade que vem do nosso lado emocional. Já o pilar emocional, ele está ligado realmente à nossa mente subconsciente, ela também equilibra a nossa razão. Todas as nossas emoções, elas estão vinculadas a esse pilar emocional. É preciso que a gente tenha sabedoria para lidar com essas emoções. Quando eu falo emoção, a palavra emoção, ela vem do latim de emovere. Emovere que significa movimento. Todas as suas emoções, elas vão te colocar em movimento. Por exemplo, a raiva, quando a gente está com raiva, a gente quer jogar coisa, que a gente quer chutar, a gente quer bater, porque é uma energia que vem para os membros superiores e inferiores. Quando a gente sente alegria, também a gente tem vontade de pular,
porque é uma emoção que vai fazer também com que a gente dê socos no ar. A alegria também faz com que a gente queira movimentar o nosso corpo. Já a tristeza é uma falta dessa energia, a gente tem a tendência de se trancar dentro do quarto e fica lá quietinho porque nós estamos com essa baixa de energia. Então todas as emoções, elas vão causar uma reação física no nosso corpo. Quando a gente não consegue canalizar essas emoções de uma forma consciente e mais sábia, a gente acaba desperdiçando essa energia e a gente poderia, se a gente tivesse mais esse conhecimento e sabedoria, canalizar essa energia para algo que seja realmente mais construtivo, ou seja, para os nossos projetos. Então aí entra o pilar racional, o nosso pilar mental, porque é esse lado racional que vai dar o direcionamento para essas energias das emoções, que são energias que estão ali no nosso subconsciente. Então a gente pega aquele up de energia, joga para uma meta e aí a gente consegue realmente controlar e construir os nossos sonhos. Então a gente vai percebendo que precisa ter um envolvimento entre um pilar e outro. Pessoas, por exemplo, que vivem demais esse pilar emocional, elas são 880, né? E normalmente elas são exageradas nos relacionamentos, elas se entregam totalmente ao relacionamento e sofrem com tudo. Então, se perdeu o namorado, sofre, ou se ficou muito feliz, aí é aquela coisa exagerada também. Então, essas pessoas que não têm esse equilíbrio, elas precisam buscar através desses outros pilares. Então, vamos agora para o nosso pilar espiritual. O nosso pilar espiritual, ele está ligado à nossa intuição. Sabe, o que a gente chama de sexto sentido. É aquela vozinha interna que vai dizer se nós estamos indo bem ou indo mal na nossa vida. Ela tem a ver com a nossa vocação, ela tem a ver com o nosso guia interno. Então, quando é que a gente tem contato com esse nosso pilar espiritual? É toda vez que a gente sofre uma angústia. A angústia é um bom sinal do nosso pilar espiritual, porque muitas vezes a gente fica muito distante desse pilar e a gente só reconhece o pilar através do sofrimento. Ah, droga, isso. Então a gente não consegue desenvolver bem esse pilar espiritual. E quando eu digo espiritual, eu não estou falando em religião, eu não estou falando em rezar o dia inteiro, eu estou falando em realmente buscar esse guia da nossa alma que vai dizer se nós estamos realmente cumprindo a nossa missão de vida. E quando eu falo em missão de vida, eu estou falando da nossa vocação. A vocação não é só uma tendência profissional. Se você for ao dicionário, a palavra vocação tem uma outra palavrinha lá que é o chamado. É o chamado da nossa alma para cumprir aquilo que nós planejamos para nós mesmos. E isso tem a ver em colocar o nosso dom, o nosso presente que nós recebemos de Deus, que são os nossos talentos, a serviço do mundo. Quando nós colocamos esse nosso talento a serviço dos outros, a gente também se beneficia deles. Por isso que a melhor forma de a gente ganhar dinheiro é fazendo alguma coisa que a gente goste, porque a gente trabalha bastante, a gente não se cansa e ainda beneficia outras pessoas. Então, quando a gente começa a entender isso, é quando a gente está ligado ao nosso pilar espiritual, que a gente compreende a razão da nossa existência. E tem gente que confunde, porque acha que estar ligado ao pilar espiritual é ficar indo na igreja e se reservando como se fosse um eremita, não querendo contato com ninguém e achando que só o fato de rezar já está exercendo seu papel aí no pilar espiritual, desenvolvendo o pilar espiritual. E não está mesmo. Porque, na verdade, essas virtudes humanas, como a paciência, a tolerância, a humildade, o fato de você ter essa sabedoria para lidar com outras pessoas, a gente só consegue desenvolver tudo isso que está ligado a esse pilar espiritual através dos relacionamentos. Então é quando nós somos postos à prova. Então eu só posso dizer que eu sou uma pessoa honesta quando eu tenho uma tentação, uma situação em que eu possa ser desonesta e eu escolho de forma consciente ser honesta. Então nesse ponto eu estou trabalhando a minha virtude, honestidade, e as virtudes humanas elas estão ligadas a este pilar que é o pilar espiritual. Infelizmente a gente desenvolve muito pouco, a gente
dá pouca importância a ele, mas na verdade é o pilar que vai nos fortalecer na nossa vontade, na nossa força de vontade. Sem ele, a gente não tem fé. O que é fé, gente? Fé é a capacidade que a gente tem de crer sem ter que ver. Ou seja, acreditar realmente que seus sonhos são possíveis sem que ele esteja materializado aqui no momento presente. Essa força, ela vem deste pilar, que é o pilar espiritual. E por último, nós temos o nosso pilar físico. O pilar físico está ligado ao nosso corpo físico mesmo. Então, a gente cuida do nosso corpo físico através dos exercícios. Não tem como você ter os outros pilares funcionando bem se a manifestação deles vem através do corpo físico. Então, não adianta eu ter um pilar mental bacana, uma inteligência legal, fazer um plano de vida, um emocional equilibrado, um espiritual bacana, se meu corpo físico não funciona para eu poder exercitar e realmente executar as ações que precisam ser feitas para poder transformar o meu mundo, para transformar meus sonhos em realidade. Então o corpo físico, ele precisa sim funcionar bem. Então uma dieta balanceada é bacana, a gente precisa fazer realmente exercício físico, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Para você ter uma ideia, na época antiga, há milhares de anos atrás, nós tínhamos que andar pelo menos 12 quilômetros por dia para poder comer, e a nossa estrutura corporal permaneceu a mesma por milhares de anos, é exatamente a mesma, só que hoje a gente não anda nem alguns metros, já estamos do lado da geladeira, a gente só abre para pegar a comida. Então, quer dizer, o nosso corpo e o nosso cérebro, a estrutura dele foi para fazer exercício, para caminhar. Então a gente precisa dar esse estímulo para o nosso corpo, porque senão o restante não funciona. E a gente também já tem uma comprovação de que o pilar físico, ele é a manifestação também dos outros pilares, porque existem vários estudos da psicossomática que mostram que as doenças que a gente tem, normalmente elas vêm de outras questões psicológicas. Por exemplo, quem tem gastrite, quem tem problema gastrointestinal, a gente já sabe que tem um desequilíbrio emocional, ou muita raiva, ou muito medo, alguma coisa assim. Esse desequilíbrio, ele vai trazer problemas no todo o trato intestinal. Por exemplo, pessoas que têm problemas de dor de cabeça. Dor de cabeça está relacionada a controle. Ou você quer controlar muito uma situação ou alguém, ou você sofre esse controle e a manifestação psicológica se dá por dores de cabeça. Por exemplo, dores no pé ou problemas relacionados aos pés está ligado a problemas no passado que você não largou ainda. Então ele te impede de ir para frente. Então tá ligado a situações de vida que você ou teve vontade de fugir, ou não pôde fugir, ou tem vontade de fugir hoje. Então eles têm esses significados. Então a gente começa a perceber que para a gente poder realmente ser feliz na nossa vida, não basta a gente dar atenção apenas a um pilar. E se a gente for pensar bem, a gente mal sabe quanto tempo do nosso dia a gente se dedica para o desenvolvimento de cada um desses pilares. Então hoje eu quis chamar a atenção para a gente ver que de forma consciente, se a gente conseguir perceber o quanto de tempo, energia, dinheiro a gente investe para cada um desses pilares, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor, porque a gente vai conseguir organizar melhor a nossa agenda para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno, ok? Gente, se você gostou, dá um like aí no nosso canal, inscreva-se nele que a gente tem várias informações para te dar, compartilhem para aquelas pessoas que você acha que gostam dessas notícias e um grande beijo para vocês, muito obrigada por participarem. Deixa aí seus comentários, o que vocês pensam, que daí a gente vai bolando outros vídeos também. E até um próximo tema. Um beijo para vocês, até mais!